semana, então? Trabalhando bastante. Eu sou na folga. Tem tempo para nada, pirando aqui. Diogo na folga, mas não está em aula? Online? Na verdade, só tá mandando lições pelo Drive. Ah, tá. Mas o Rafael que tá tendo aula. Online. Tá. Cansa, né? Ficar no computador direto, né? Cansa. Dá aquele tédio danado, pra ser sincero. Eu fico tranquilo sem fazer nada, do nada começa a dar aquele tédio, sabe? Começa a dar peso na perna. Canseira. A gente fica sentado, né? E depois não tem ninguém assim do lado para interagir. É meio estranho, né? É uma modalidade aí que a gente tem que aprender muito ainda a lidar com tudo isso. Eu não tenho nada para fazer. Eu falei, tem sim, pode lavar a louça, varrer o quintal. Aí eu falo, eu perdi meu tédio. Aí ele falou, nossa, o tédio acabou, mãe. Não tem mais tédio. O pior é que coisa de casa não acaba nunca, né? É só olhar para os lados que tem um monte de coisa para fazer toda hora, né? Toda hora. É incrível. Ai, que legal. Bom, por fim, vamos lá. Eu falei, dei graças a Deus. Ele falou, vou começar a cozinhar de domingo. Eu falei, fica à vontade. Ele, mas você não vai reclamar de nada. Se fizer um ovo, só um dia eu sair da cozinha, eu já tô contente. É verdade, é verdade. É bom ter ajuda, né? Um tempero diferente. E se arriscar também, né? Tentar fazer, né? É sempre só uma pessoa, fica sobrecarregado, né? Verdade. Um dos meus clientes, ele entrou na faculdade em Minas, só que agora está aqui em Vinhedo por causa da pandemia. Mas eu falei para ele, começa a cozinhar aí na sua casa para você treinar, porque nunca tinha morado fora e não estava acostumado a fazer nada, né? Diz que gasta muito em ficar comprando comida pronta. Aproveita que está em casa, vai treinando. E a Universidade dele Federal não estão com aula online, porque a faculdade não tinha capacidade para gerir isso daí para todo mundo. Uma pena, né? Sim. Verdade. Porque eles falaram que talvez se eles pusessem a plataforma para aula online, eles não tinham recurso para fazer essas aulas. E ficaram com receio que alguns alunos também não tivessem recurso para assistirem às aulas. Porque, sabe, tem cota de índio, né? Então, eles não têm acesso a computador muitas vezes. Eles fazem tudo na universidade. Ficam lá, usam tudo lá, né? Tem aluno que fala para mim assim, eu tenho aluno que fala assim, eu tenho só um cantinho da mesa para eu fazer lição. Aí eu tô aqui baixando vídeo, fazendo lição, tá todo mundo fazendo barulho, a casa cheia de gente, não consegue nem se concentrar. A internet, aqueles dados móveis, acaba toda hora. Acaba rápido. Falando que não tá fácil, assim. Não tem um lugarzinho para eles estudarem, sabe? E o governo também precisa melhorar muito para poder ajudar a gente, né? Chovendo nos Estados Unidos, puseram ônibus móvel perto dos bairros mais carentes com internet móvel para eles puxarem Wi-Fi. Então fica um caminhão, tipo de um gerador, né? Mas um caminhão com roteador fornecendo internet para as pessoas mais carentes, para poderem estudar, né? Precisa ter um pouco de boa vontade na minha opinião, né, dos governantes deles colaborarem um pouco com relação a isso, né? Tem coisa que não é difícil deles fazerem, né? É fácil, né? Não. Hoje eu estava vendo o prefeito... né? Você viu alguma coisa? Eu vi o prefeito falando hoje de tarde. O problema é que nós estamos há 90 dias já com esse problema e os casos aumentam. Os casos aumentam, mas leito hospitalar não aumentou nenhum, né? Não criaram, não construíram nenhum leito a mais, nada. Prefeito aqui de Vinhedo ou de Valinhos que você viu? De Vinhedo. Ele deu uma coletiva hoje de tarde e aí me avisaram e eu estava com o horário disponível, fiquei assistindo ele. Então, ele falou que se Valinhos fechou tudo, né, hoje, porque os leitos estão muito ocupados. É lógico que não é sempre só com Covid, tem outros procedimentos que a pessoa às vezes faz uma cirurgia, sai, precisa do leito da UTI até para se recuperar, né?
Mas assim, ele falou, se os casos aumentarem, nós vamos ter que fechar o comércio. Mas o caso é que os casos de doenças, independente que seja esse Covid ou não, a tendência é aumentar, porque a população aumenta. Então, a saúde não está sendo atendida. Então, o hospital é o mesmo. É o mesmo. De 30 anos atrás. Lá, e a população não é mais a mesma, né? Então, eles não fazem investimento em aumentar o hospital, né? Então, vamos esperar aí que eles tenham um pouco mais dessa conscientização, né? Isso, mas eu fui na Nova Vinhedo ontem, passei lá perto, tinha uns bares assim, cheio de gente, tudo lotado, sem né? máscara, lotado de gente. Eu falei, gente, o que é isso? Tava lá cheio de gente. Eu fiquei Tinha gente se tocando? Todo mundo junto lá na boa, tomando cerveja. Falei, gente do céu, ou a gente tá com muito medo, ou esse povo tá arriscando, né? Uma das pessoas que estava assistindo e fez a pergunta para ele, né? É que a pessoa que narrava as perguntas procurava as perguntas de jornalistas, essas coisas. Mas ele puxou uma pergunta lá de uma pessoa normal, uma moradora normal, e aí ela falou assim: prefeito, não falta um pouco mais de conscientização para as pessoas, né? Campanhas que passem carros nos bairros falando que precisa usar máscara, falando para as pessoas não ficarem se aglomerando nos lugares, né? Um carro desses que faz com alto-falante, né? Ela sugeriu isso para ele, né? Porque às vezes a pessoa não recebeu uma instrução correta, né? Acha que é só para o outro bairro, só lá no centro que precisa, ou só no supermercado que precisa pôr a máscara. Não entende que para qualquer lugar que vá fora da casa precisa pôr a máscara, né? Então, uma pessoa falou para ele: falta informação. Tem muita gente que ainda não está bem informada, né? Tem gente que não quer assistir televisão também, não quer se instruir nem pela televisão, né? Então fica complicado, né? O que ele falou? Ele falou assim que teria que ter um sistema de fiscalização, mas que ele não tem gente suficiente para fazer isso, né? Sempre no lado da fiscalização, nunca do lado, ele não respondeu do lado educativo, né? Entendi. Aí ele falou que depende dos comerciantes, mas o comerciante ele precisa ganhar. Se ele está vendo que a pessoa está ali sentada no bar dele consumindo, ele não vai pôr a pessoa para fora, né? Ele quer que as pessoas limitem, que o comerciante limite, fala, aqui vocês não podem ficar, mas coitado, ele também tem o aluguel para pagar do negócio dele. É uma conta complicada para fechar, né, gente? É muito complicado. Mas vamos lá. Todo mundo então com papel, lápis ou caneta por aí, né? Apoiado do lado aí. Nós vamos fazer uma meditação assim diferente. Nós vamos contar. Quando a gente puxar a respiração, nós vamos inspirar. Quando a gente expirar, nós vamos contar 1. Aí, inspira. Quando for expirar, 2. Nós vamos contar até 10 dessa forma. Mas a contagem é sempre quando for soltar o ar. Quando puxa, não conta. Quando for soltar o ar, conta. Aí nós vamos fazer até 10. Só que quando a gente for fazer isso, a gente já vai estar com o papel em cima da mesa aí. E caneta, deixa eu pegar um papel que eu vou mostrar. Caneta aí, ou qualquer lápis. Aí apoiado na mesa. A gente vai fechar, antes de fechar o olho, nós vamos apoiar a caneta ou lápis no papel. Aí nós vamos fechar o olho e vamos começar a contar. Quando acabar de contar as 10 respirações, nós vamos respirando normal e de olhos fechados, eu vou dando alguns comandos. Vocês podem ir passeando com o lápis ou a caneta sobre o papel. Escapou do papel lá, volta para o papel de novo, né? Mas não pode levantar e voltar, e nem abrir os olhos. Então, vai rabiscar lá, vai fazer um desenho qualquer, limite, pode ser que caia um pouquinho do papel e tal, mas vai desenhando sem erguer
e sem abrir os olhos, tá bom? Vê aí se não vai estragar a mesa de ninguém, que às vezes escapa uma caneta para fora, né? Mas vamos fazer isso. Depois a gente vai olhar o resultado disso daí. A gente não vai ter tempo hábil, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem pintar algumas áreas do que juntou ali e identificar algum desenho que saiu dali. Às vezes saem desenhos que estavam na mente da gente e inconscientemente a gente fez no rabisco, tá? É um treino que a gente faz. Então, hoje nós vamos juntar um pouco da meditação, do mindfulness, com a arte terapia, tá bom? Então, eu vou dar o comandinho aqui. Nós vamos fazer mais ou menos em 8 minutos, tá? Então, podem apoiar a canetinha ou o lápis aí no... Olhinhos fechados. Lápis e caneta em cima do papel. Nós vamos começar inspirando, soltando o ar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Agora cada um na sua respiração normal, prestando atenção nos barulhos que tem em volta de vocês ou nos pensamentos que vierem à cabeça. Podem ir passeando o lápis ou a caneta sobre o papel, sem erguer a mão. Vão desenhando aleatoriamente, de olhinhos fechados, acompanhando o pensamento que vem à mente, tentando imaginar de olhos fechados o que a sua mão estaria desenhando sobre esse papel. A outra mão pode ajudar o papel, se for necessário, sempre de olhos fechados. Passeie com essa caneta, com esse lápis sobre o papel, de forma a ir soltando todo o seu cansaço, soltando os seus pensamentos, deixando que eles aflorem, sem julgamento, sem resistir, apenas identificando os pensamentos e passeando com a caneta, com o lápis, sobre esse papel. A respiração vai ficando calma. A gente presta mais atenção nos barulhos que acontecem em volta da nossa casa, porque a gente aquietou a mente, silenciou todo o organismo.
Nesse passeio que a nossa caneta, nosso lápis vai dando no papel, esse movimento que pode ser um movimento de vai e volta, deixando a ansiedade para trás, a preocupação. Procure ter leveza na mão, sem forçar muito o lápis ou a caneta. Vai passeando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Movimentos suaves. Vai imaginando no seu mental o que será que a sua mão está desenhando. Apenas curvas, apenas linhas. Talvez a gente consiga identificar algum desenho específico. A gente identifica o barulho da casa. Às vezes, se o local está bem silencioso, quase que dá para ouvir o barulho do lápis ou da caneta escorregando pelo papel. Sem julgamento, sem preocupação, se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Movimento suave da mão, movimento sem levantar do papel, só indo e vindo com o lápis, com a caneta, deixando os pensamentos acontecerem, identificando os pensamentos e ao mesmo tempo andando, caminhando pelo papel. E vá prestando atenção na sua respiração. No lápis ou na caneta que escorrega. Como é poder desenhar sem nenhum julgamento, com os olhos totalmente fechados. Deixando os pensamentos passearem pelo papel juntamente com a sua mão. Pode parar o movimento do lápis, da caneta. Cada um no seu tempo pode ir abrindo os olhos. Pode olhar para o seu desenho. A minha folha era muito pequena, que é um caderninho pequeno, então praticamente ficaram vários rabiscos. Se fosse maior, eu teria passeado um pouco mais. Querem mostrar aí o que fizeram? Querem abrir o microfone? Podem abrir. Olha lá. Olha,
Dá para vocês identificarem algumas figuras até, né? Olha, que legal. Engraçado que eu tinha até sujado aqui a mesa, Ele foi riscando mesmo. Eu falei até, olha, se a outra mão precisar ajudar o papel, né? Que, né? Às vezes, dependendo da caneta, vai sair fora, vai borrar a toalha, a mesa. Depois dá uma limpadinha. O que a gente pretende com isso daí? A gente usou 3 mecanismos, né? Primeiro a gente fez uma distração com a respiração, que às vezes quando a gente está contando a respiração, a gente tende a acelerar, contar rápido. 1, 2, 3. E a intenção é ir devagar, para começar a desligar o corpo, a mente, e dando informação aos neurônios de que a gente vai ter uma intervenção de alguma coisa que a gente desconhece. E aí a intenção dos 10 segundos, mais ou menos, que a gente levou para a respiração, uns 12 segundos, é um tempo suficiente para desconectar do mundo lá fora, apesar dos barulhos existentes, e que a vida não para lá fora, é a gente que escolhe parar um pouquinho para fazer isso, né? E o outro movimento do vai e vem, porque o que acontece quando você está no vai e vem, mesmo que os pensamentos venham, você está fazendo 2 coisas diferentes, né? Acabam que os pensamentos vão parando um pouco, porque inconscientemente você leva o comando para o seu braço, e o braço vai viajando ali. E às vezes acaba dando certo da gente desenhar alguma coisa parecida com aquilo que talvez tivesse entrado nos pensamentos da gente naquele minuto, tá? A gente costuma fazer essa prática, assim, às vezes conta uma história e pede para fechar os olhos e fazer um desenho aleatório, com um tempo, às vezes, uma folha um pouco maior, um tempo mais curto e tal. E ao abrir os olhos, por isso que eu falei para vocês, depois, com o tempo, vocês deem uma olhada, e se quiserem pegar lápis de cor, porque às vezes o desenho acaba sendo até uma mandala, preencher alguns espaços vazios aí de cor, que às vezes forma algum desenho que muitas vezes tem a ver com pensamentos e emoções. A Kellen falou, o meu ficou bem rabiscado, mas eu gostei do exercício, é realmente relaxante. Quando você tem a despretensão, por exemplo, eu estava com uma lapiseira, né? Aqui onde eu estou, faz muito silêncio, e eu estou apesar de eu estar com fone de ouvido, o barulho lá fora abafa um pouco, mas eu chegava a escutar ao arrepio, sabe? Quando passa sobre o papel do grafite no papel, tal era o silêncio que estava e a minha concentração sobre aquilo ali, que eu também fiquei passeando aqui com vocês, eu botei um timer ali para não me preocupar, e fui passeando aqui no meu papel, né? Mas é muito bacana isso daí realmente dá uma relaxada. E o rabiscar, o simples fato de você rabiscar, você manda um comando para o seu cérebro dizendo assim, agora não quero nada numa lógica, né? Não quero pensar em nada específico, não quero que a minha mão faça um carro, ou a minha mão desenhe uma casa, ou que a minha mão escreva um nome, alguma coisa. Eu quero simplesmente passear no vazio de um papel para me distrair realmente, para fazer abstrações, e se eu fechar o olho, então, eu fico mais solto ainda, sem julgamento nenhum, né? Eu crio uma conexão ali, braço, mente e o braço, e vou passeando ali naquele papel. Esse exercício é a mesma coisa que se você estivesse numa praia e fosse fazer um castelinho de areia, tá? A distração, a sensação de leveza e de abstração
é bem parecida, né? Porque a areia, muitas vezes você comanda, você vai, forma, e daqui a pouco você vai pegar mais algum pouquinho, você olhou, o vento bateu, desmanchou, é um pouco mais complicado, você tem que buscar uma água para acrescentar naquela areia para ela ficar mais compacta, é mais trabalhoso. Então, essa abstração é a mesma coisa que você estivesse mexendo na areia. Vocês já viram aquelas caixinhas que tem uns garfinhos? Eu acho que chinês ou japonês que tem areia e você rastela e faz os negocinhos, aquilo também é para você poder distrair a sua mente com alguma coisa que não seja tão lógico, para tirar realmente você do pensamento repetitivo, que é isso que dá muito Jardim Zen, é isso mesmo, Kelly, que é isso que dá o estresse na gente, né? Os pensamentos recorrentes, aqueles que toda hora nós estamos pensando em como nós vamos agir e enquanto a gente não toma uma atitude, não participa aquilo, não concretiza aquilo fica remoendo na cabeça da gente. Então, nessa hora da meditação, é justamente para isso. 5, 10 minutos, para vocês zerarem a quilometragem, como se apertasse o botãozinho lá do negócio do carro, zerar a quilometragem, para poder retomar novamente, tá? Então, depois, se vocês quiserem pintar aí, colorir o que vocês fizeram aí nos espaços vazios, e vejam que muitas vezes dão desenhos interessantíssimos, tá? Vocês vão gostar de fazer isso daí. E aí, como que foi? Sentiu um calor, Kelly? Por que sentiu calor? A Kelly escreveu no chat aqui que sentiu um calor. Será que você movimentou muito ali com aquele seu lápis e tal, caneta? Vamos ver o que ela vai responder. Rafa também, como que foi para ele? Me senti com calor. Você teve uma movimentação, né? Eu me senti bem, viu, Cris? Você gostou? Pelo jeito eu me senti bem. Eu senti que eu estava na praia. Na praia. É muito legal. Então, eu até vou perguntar. A semana que vem a gente vai fazer uma meditação, tipo assim, uma vivência na praia. Todo mundo já foi para a praia aqui? Nossa, é muito bom. Sim. Kelly, me senti relaxada. É um exercício, tá? Mas se você fizer essa mesma coisa de olhos abertos, o seu raciocínio vai querer pôr uma lógica naquilo, vai querer pôr uma forma, vai querer engessar o seu desenho, que você dê um significado para aquilo, vai te cobrar uma perfeição. E aí não é legal de olhos abertos. Então, de olhos fechados é isso mesmo, é para relaxar mesmo, sem pretensão nenhuma de querer fazer o certo ou o errado. Tá? Cris. Oi. Quem está falando? Então, é a Kelly. Oi, Kelly. A hora que eu estava desenhando, parecia que eu estava desenhando uma libélula muito bonita, uma flor muito bonita. Então, a gente viaja nessas imagens, né? Quando a gente vê, não é nada daquilo, né? Mas parece que você está viajando naquela imagem, né? Achei bem legal. Então, e olha que interessante, né? Nas outras meditações, quando a gente falava assim, vamos deixar dos pensamentos e tal, era difícil não pensar naqueles pensamentos e tal, né? E aqui, como a gente usou 2 comandos, o da respiração, o fechar os olhos e o comando da mão, o que o seu corpo, a sua mente pensa? Espera lá, eu preciso mandar um recurso para aquela mão de que ela desenhe alguma coisa. Então, você começou a querer desenhar libélulas, querer fazer outras coisas, e os seus pensamentos ficaram no stand-by, ficaram parados. Não vieram te incomodar na prática. É verdade. Então, é isso aí. Eu acho que isso daí é uma boa... tá, Jussara, pode ir. Obrigada, viu? Beijo. Eu gostei do meu rabisco, é isso mesmo.
Isso aí é uma prática que vocês podem fazer. De repente ficou muito estressado, puxa lá um papelzinho, uma canetinha que seja qualquer, fecha os olhos lá e vai passeando. É muito gostoso. Cris, gostou, Cristiane? Gostei, sim. Ah, legal. Gente que estava rodopiando, sei lá, num campo, desenhei flores aqui, depois senti que estava no olho do furacão e saiu alguma coisa assim. Deu para perceber, sei lá, os pensamentos estão bem confusos. Tem que tirar esses nós aqui, ó. Ah, bem cheio de nó, umas confusões aqui, ó. Puxar o nozinho e endireitar tudo agora. Parecendo um novelo de lã, né? Quando isso. Perde o começo do fio e aquilo vira um nó danado, né? Mas você sabe que cognitivamente é a confusão daqui, isso. Você leva lá para o papel, né? Inconscientemente, né? E aí você falou de furacão, você falou de algumas coisas. Se fosse num setting terapêutico de arte-terapia, eu iria levar tudo isso, eu falaria para você, me faça a gente fala redação, mas uma escrita criativa sobre isso, sabe? O que é que passou? Aí você pega e começa a escrever sem pensar se está escrevendo o português certo, se está usando acento, se a palavra tinha 2 S ou era com C cedilha. Você simplesmente vai escrevendo, porque não vai ter uma avaliação da língua portuguesa. Ninguém vai olhar aquilo e falar, aqui faltou um acento, essa palavra era com C cedilha, não era com 2 S, nada. Porque você, ao ler, você está sabendo o que você escreveu. E aí você começa a discorrer todo aquele instante que você ficou passeando nesse papel, o que é que ele representou para você. Porque de olhos fechados tem um filme passando ali dentro da sua cabeça, sim, né? E muitas vezes você está desenhando aqui, quando você abre e vai pintar, você realmente vê lá, identifica alguma coisa, mesmo no inconsciente, você traz aquilo ali para o papel. E quando você começa a escrever, é como se você estivesse pegando o fio da lã, toda cheia de embaralho, vai pegando o fio e vai desmanchando toda aquela conversa. Você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Simplesmente sem ponto, sem vírgula, sem se preocupar, descarregando tudo aquilo que veio na sua cabeça, vai. Aí depois, a hora que você vai ler, te traz muita solução que você não estava enxergando, tá? Porque você foi transcorrendo, que a gente chama de escrita criativa. Vem aquele pensamento rápido, você escreve no papel sem preocupação. Vai puxando, e aí veio um outro assunto que não tem nada a ver com aquele, mas você vai. O braço, literalmente, cansou o braço, que é braçal mesmo, cansou o braço, escreveu 2, 3, 4 folhas, aí você vai parar e vai começar a ler. Aí na leitura ali, se você quiser pôr um ponto, quiser pôr uma vírgula, e depois, mais para frente, se você quiser digitar num português rápido, isso daí é um exercício super bacana para treinar as crianças aí, para começarem a treinar a redação, porque vai trazendo uma criatividade, porque ligam os 2 hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, o criativo e o racional, e destrava, é que nem aquela brincadeira da trava-língua, né? Destrava toda a criatividade, porque você vai fluindo sem julgamento nenhum. E você vai puxando muitas coisas das emoções. É bem bacana, sabe? Às vezes você chega a soluções ali que talvez, se você não fizesse esse exercício, demorasse para você chegar à solução daquela sua história, né? Que a história pertence a você. Sim. Leila, gostou? Legal. Gostei sim, Cris. Ficou muito rabiscão, hein? Eu gostei do desenho. Que legal. Pois, joga um colorido neles aí, vê no que vai dar. Viu? Joga aí. Às vezes, olhando aí, vocês vão achar coisas incríveis, viu, Rafa? Diogo, joga umas cores. Aí, quando você falar que tá com tédio, não tem o que fazer, vai pintar. Vai colorir seu desenho aí.
O meu parece miojo. Parece um miojo, meu. Miojo, tá embaralhado também, que nem o da Cris? Tá. Miojo. Miojo. A Pri deu algum desenho aí? Cristiane Lange, Kellen já tinha falado, a Eli. Deu algum desenho interessante aí? O que vocês falam da prática? Eu, Cris, aqui não consegui fazer, mas eu estava ouvindo vocês, né? E eu achei muito interessante a história de auxiliar na redação para as crianças, né? Porque eu vejo que isso é uma coisa muito falha para muitas crianças que eu conheço. Parece que não teve essa base, sabe, da redação. E eu me interessei bastante por isso. O que eu tenho visto por aí, por exemplo, dos meus clientes, às vezes a pessoa é até universitária já, mas escreve o português muito errado. E às vezes eu pego gente que está saindo da faculdade já, não consegue uma colocação, não consegue um emprego, e a impressão que eu tenho é que muitas vezes esbarra no português, na hora de fazer as provas seletivas, né? Porque hoje as empresas têm 3, 4, 5 fases aí para a pessoa passar, para ser admitida, né? E quando você começa a treinar as crianças pequenas, depois que elas estão alfabetizadas, a treinar, fazer essa meditação aí, esse treino, você traz um tema, por exemplo, você traz uma historinha que você conte muito curta para elas, que elas consigam ficar lá assim, uns 5, 6 minutinhos de olhinhos fechados, que você traga uma história para elas, bem lúdica, que você leia essa história para elas e deixe-as de olhinhos fechados e tal, e elas vão prestando atenção na historinha, e aí depois você fala, porque eles estão prestando atenção na história que você está ali narrando, mas eles têm outras histórias entrando, interferindo, como se fosse linha cruzada, interferindo no pensamento deles. Aí acabou, vamos abrir os olhinhos e tal, agora vamos pegar um papel, vamos desenhar essa historinha que eu contei. Olha, se todas elas fossem artistas plásticas, cada criança vai desenhar um desenho totalmente diferente, que talvez nem tenham a ver com a história que você acabou de contar. Porque existe essa interferência do pensamento que é recorrente, que eles tinham, mais a escuta da sua história, que se fundem e na hora do desenho sai outra coisa, outra interpretação daquilo. Mas para eles estão representando aquela história, o desenho que representou aquilo que eles escutaram. Não tem como a gente ficar comparando ou julgando, porque a parte plástica a gente não vai analisar. Aí, ok, fez todo esse desenho e vamos contar uma história. Que história vocês formariam agora para esse desenho? Aí ali eles vão juntar conteúdo que você trouxe na sua história, vão juntar conteúdo da cabeça que estava pensante e vão juntar aquilo que eles estão visualizando ali. E vai, escreveu 4 linhas, dependendo da idade da criança. Escreveu 4 linhas. Fulano, escreve mais um pouco. Mas eu não sei mais o que escrever. Procura o que você acha. Olha um pouco em volta de você. Escuta seu pensamento, pode ir escrevendo. Aí eles começam a fugir um pouco do tema. Mas aí que surge a criatividade. Quando começa a fugir do tema, não ficou amarrado ali. Aí eles vão deslanchando, e é o braço cansando mesmo. Vão cansando, vão trazendo. Às vezes eles param e perguntam, como que escreve não sei o quê? Escreve como você imagina que escreva. Depois a gente vai pegar o texto e vai refazer com a escrita certa, colocando a conjugação do verbo, colocando a pontuação e tal. Começar de um jeito lúdico para depois pegar mais no pesado, né? Na correção de tudo aquilo, né? É que a gente começa ao contrário, a gente começa corrigindo e aí vai travando a criatividade. Porque daí
a preocupação em escrever certo, a palavra certa, na pontuação certa, na conjugação verbal certa, trava toda a criatividade. Aí a redação não flui, para por aí. Então, se trabalhar primeiro o lúdico, se trouxer o lúdico primeiro e a correção vier depois, não trava aquela criatividade, é bem mais interessante. Muito legal, obrigada, Cris. Obrigada eu. Gente, é isso então, o horário ficou mais tarde por causa daquela pesquisinha lá, né? Mas eu acho que hoje até apareceu mais uma outra pessoa mandou num WhatsApp que realmente não ia conseguir estar mesmo. Eu estou gravando hoje, gravei a nossa conversa toda. Eu não sei como que eu colocaria aqui, porque eu acho que só se eu subir no YouTube para poder passar pelo WhatsApp, porque senão não vai o arquivo inteiro, né? Ou por e-mail de vocês, que acho que fica mais complicado. Então, acho que eu vou colocar um link lá no YouTube, e vocês com o link do YouTube, vocês conseguem acessar e vão acessar tudo que a gente fez hoje. Ao invés de só o link do áudio da meditação, que como tinha o desenho, não adiantava eu gravar só a meditação, né? Vocês teriam que estar participando também. Tá bom? Boa noite, Cris. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cris. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia. Excelente semana para vocês, tá? Tchau. Obrigada. Para você também, Cris. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.